Deus abençoe, aqui pastor Aleluia. Eu estou gostando muito de ter gravado esses vídeos acerca do ministério pastoral feminino, a mulher pastora, e isso tem mexido com muita gente e eu tenho gostado, estou maravilhado, porque nós vamos quebrar esse tabu e vamos quebrá-lo exatamente com a verdade, porque nada pode contra a verdade senão pela verdade. E nós estamos com a verdade. Eu desafio, como sempre eu desafio, e a gente sabe que ninguém vai vencer esse desafio. Porque você vai errar. Você vai errar. Eu estou dizendo que você vai errar. Todas as vezes que você lê 1 Timóteo 2, 11 e 12, e toda vez que você lê 1 Coríntios 14, 34 e 35, e você encarar esses textos como uma palavra de Deus para a mulher na sua relação com a sociedade, você vai errar. Porque esses dois textos, tanto de Timóteo quanto de 1 Coríntios, trata apenas da mulher na sua relação conjugal. Não trata da mulher na sua relação com a sociedade. Não trata da mulher na sua relação na igreja, mas trata da mulher na sua relação conjugal. Outra coisa que eu acho interessante é quando alguém lê e diz assim, em Timóteo, né, na carta de Timóteo, alguém lê e diz assim, lá está escrito, não permito, porém, que a mulher ensine. Parece até que tem um ponto final na frase. É melhor você estudar um pouquinho de gramática, porque a frase ela tem um complemento, é vírgula. Não permito que a mulher ensine, vírgula, nem use de autoridade sobre o marido. Então a frase ela tem um complemento, ela não termina o seu sentido. Ele está dizendo não ensine nem use, não e não, não e não. Então ele tem um complemento ali. Não permito, porém, que a mulher ensine e nem use de autoridade sobre o marido. Ou seja, ele está dizendo não ensine o marido, nem use de autoridade sobre o marido. Eu não sei por que você tem dificuldade de entender isso. E outra coisa, há uma versão que fala marido e outra versão mais machista ainda coloca o homem. A mulher não ensine nem use de autoridade sobre o homem. Mas ainda assim não dá para você afirmar o que você acredita, porque quando ele diz o homem, ele ainda está falando do marido. Porque se não fosse assim, ele diria, não permito que a mulher ensine nem use de autoridade sobre os homens. Não, sobre o homem, mas ele está falando ainda do marido. E sabe por que ele está falando do marido? Porque no versículo 13, 14, ele vai falar de quem? De Adão e Eva, o casal. Ele vai usar o exemplo do casal, Adão e Eva, para provar o contexto de que ele está falando da relação conjugal e não de ministério, não está falando da mulher com relação à sociedade, não está falando da mulher com relação à igreja, mas com relação à conjugal, sua relação conjugal. Só isso que Paulo está dizendo. Que ela não se meta em conversação durante o culto e que ela não use de autoridade. Quando ela diz não ensine, não se dê a prática de querer ensinar, de querer ter autoridade sobre o homem. Até isso você tem que entender. Não se dê a prática de querer ensinar e ter autoridade sobre o homem. Mas o homem que ele está dizendo aqui, em uma versão, a maioria diz marido. Outra versão mais machista diz homem, para tentar confundir. Mas a verdade é que, ainda que você olhe para esse texto, se ele estivesse dizendo homens, aí sim a gente entenderia. Ele não está dizendo homens, mas está dizendo homem, porque é o marido. E também ele não está dizendo, não permito que a mulher ensine, ponto final. Não, olhe na sua Bíblia. Não ensine nem use de autoridade sobre o marido, ou sobre o homem da casa. Então esse texto é claro, tanto um quanto o outro. E você vai errar sempre que você olhar para esse texto e encarar esse texto como uma palavra, a mulher na sua relação na sociedade. A mulher na relação na sociedade, ela pode ser até sua chefe. Na relação com a sociedade, a mulher pode ser presidente do Brasil. Na relação com a sociedade, a mulher pode ser juíza, pode ser rainha, pode ser a dona do pedaço. Mas na relação conjugal, ela continuará sendo o que Paulo escreveu, submissa ao seu marido. Então você vai errar. Eu digo sem medo de que você vai errar todas as vezes que você ler esse texto
tanto de Coríntios 14, 34, 35, quanto de 1 Timóteo 2, 11 e 12. Você vai errar todas as vezes que você encarar esse texto como se Paulo estivesse falando para uma mulher segundo a sua relação com a sociedade ou com a igreja. Ah, ela tem que ficar em silêncio. Sim, quando ele diz em silêncio ali, você tem que estudar melhor. Em silêncio é não dada a conversa, é não dada a conversação. E se ela tiver alguma dúvida, busque quem? O marido. Veja que o contexto prova o que eu estou dizendo. Ele está falando de uma relação conjugal e não da mulher com relação à sociedade. Com relação à sociedade, nós temos a juíza Débora. E eu pergunto, usando a juíza Débora, que governou Israel por mais de 40 anos, por 40 anos, né? Eu faço uma pergunta aqui para concluir esse vídeo. O Senhor Deus errou quando colocou a juíza Débora, na época da lei, colocou a juíza Débora, que governou Israel, presidiu, dirigiu e governou Israel. Além de ser juíza, ela era profeta de Israel. Além disso, ela liderou uma batalha muito grande em Israel contra o rei Jabi de Canaã. Então eu pergunto, Deus errou quando levantou a juíza Débora e governou Israel por 40 anos? E agora erraria colocando levantar uma mulher pastora? Ou Deus acertou levantando Débora por 40 anos para dirigir uma nação de milhões de pessoas por 40 anos? E agora se ele acertou lá, agora ele hesitaria em colocar uma mulher como pastora de um simples rebanho? Então não vai. Não cabe essa balela. Por que eu estou dizendo isso aqui e reafirmando? Porque o nosso vídeo está convencendo muita gente. E eu quero pedir a você que divulgue o nosso vídeo. Divulgue esse vídeo. Você que vê esse vídeo, mande nos seus grupos. Vamos lá, irmãos. Mande nos seus grupos. E o desafio está aberto. O desafio está aberto para quem quer que seja, que queira confrontar no campo das ideias e não vir aqui apenas agredir. Ah, você está falando balela, blá blá blá, você não sabe de nada, você é um falso. Não, isso aí não interessa. Vamos no campo das ideias. Eu quero textos, ok? Confronte com textos. Eu usei os textos que vocês se apoiam para oprimir as mulheres. Eu provei que esses dois textos estão falando apenas no contexto de uma relação conjugal e não de uma relação ministerial da mulher, até porque Paulo não poderia exigir que a mulher estivesse em silêncio, tendo várias mulheres cooperadoras e dirigentes de cultos nas casas, que naquela época era assim. Então, se você tem o texto, que eu duvido que você tenha, me mostre ele. Fora isso, não entre no meu canal com balela, com conversinha. Não, isso não vale. Mostre apenas o texto e diga, pastor, está aqui o texto. Vou provar para o Senhor que mulher não pode ser pastor. Pronto. Eu tiro o vídeo do ar. Os 3, esse é o terceiro, né? Tiro do ar. E eu sei que eu não vou tirar. Porque é impossível que Deus, que levantou Débora, não levante uma mulher hoje para dirigir uma igreja. É impossível. E não me venha com balelas. O texto de Coríntios e o texto de Timóteo, os dois é uma coisa só. A mulher não deve estar de conversação, e não é só a mulher não. A Bíblia diz, quando entras na casa do Senhor, guarda o teu pé e a tua língua também. Não é só para a mulher não, para qualquer um. Ninguém deve ser dado à conversação. Mas Paulo escreveu especificamente os Coríntios porque havia uma confusão em Coríntios. É muita conversa, era todo mundo profetizando ao mesmo tempo, era todo mundo falando em língua ao mesmo tempo, e ele disse que deveria haver ordem naqueles cultos, e ele passou para o casal e disse, a mulher também, evite, ao invés de ficar questionando, conversando com o marido durante o culto, faça pergunta em casa. Só isso, e nada mais do que isso. Ok? Eu vim aqui foi para dizer para você, divulgar nossos vídeos, divulgue esse vídeo, principalmente falando do pastorado feminino. Esse tabu está caindo no Brasil, está caindo no mundo todo, porque Deus é Deus do homem e é Deus da mulher. E Deus não errou quando levantou Débora por 40 anos e foi fiel. O seu reinado foi de bom testemunho e de vitórias. Deus não errou quando levantou Débora por 40 anos em Israel como profeta, como juíza, tá? E liderou guerras e venceu. Então Deus não errou e erraria agora? Deus errou lá atrás, erraria agora? Ou Deus acertou quando escolheu Débora
e acerta quando escolhe ainda hoje mulheres cheias do seu Espírito. Até porque o Espírito de Deus, que desce sobre homens, também desce sobre mulheres. Divulguem este vídeo, vamos lá, divulgue nos seus grupos, Instagram, Facebook, no WhatsApp, e vamos lá, vamos mostrar a verdade da palavra. Nada além da palavra, nada pode contra a verdade da palavra.